E aí, pessoal, beleza? Tô fazendo aqui uma porção de conteúdo aqui e aproveitando que tô inspirado aqui, né? Pra estar trazendo esse conteúdo aí pra vocês. E agora a gente falando aí sobre a escala 6 por um, hein? Né? Que eu havia falado um tempinho atrás aí, nos vídeos tem mais ou menos uns dias aí, uma semana. E estavam fazendo uma pressão, né? E que quem acompanha o canal e vê lá a parte dos posts, eu falei que poderiam inventar, né? A desculpa de que esse filme da escala 6 por um e tudo mais eh, poderia ser visto como poderia atrapalhar na questão do PIB, que ia atrapalhar a economia, que isso, aquilo, outro, né? Ou seja, sempre visando o lado de quem tem mais, né? Que eu já expliquei aqui e quem já tá assistindo os vídeos aí já sabe, né? Que eu tô falando. Então, assim, antes de passar essa, e a gente ler essa matéria aí, eu vou passar um vídeo aqui que foi hoje, né? Foi feito ontem, na verdade, foi no dia 2 ali na nossa querida Pan. E tava lá, o pessoal tava debatendo ali e tudo mais sobre o fim da escala, né? 6 por um. E eu vou compartilhar com vocês aqui as atrocidades, né, que estavam falando ali, né? E sei lá, né? Eu acho que, como eu falei, né? Quem. Troquei até a tela aqui, mas quem vai se beneficiar com isso é um pouco o trabalhador, né? E estão vindo com aquele papo, né? Quem assistiu aí o react que a gente fez sobre um podcast aí, o pessoal do supermercado tava falando, tudo mais, aí falou, como é que a gente vai reduzir a carga e tudo mais, essa questão da eu tenho uma escala, aí ela meio que se contradiz, aí tipo assim, a gente explicou, até pessoas colocaram no comentário também, até pessoas que tinham assistido através do meu canal foi lá também comentar, que é a questão da escala, né? A escala justamente é por isso que existe a escala, que você faz uma organização ali de quem vai folgar naquele dia, quem vai estar presente naquele outro dia e tudo mais, né? Então, tanto que é muito comum, né? As empresas, alguns setores, você não tem nada que fazer dentro da empresa, né? Então você poderia literalmente não estar ali naquele momento, né? E as empresas sabem os momentos que não tem tanta produtividade, essas questões assim, que não precisa de tanta gente naquele período, né? Mas é aquela coisa, né? Não pode dar descanso pro pobre, né? Tem que fazer ele se matar de trabalhar. Então vamos aqui, vamos ver aqui, depois a gente vai ler a matéria, né? Eu separei até um mini dados ali, porque o governo está preparando um dossiê ali, né? E fazendo uma pesquisa para poder puxar ali quantas pessoas, no número exato, trabalham na escala 6 por um, né? Para poder dar mais embasamento, dar mais peso nessa vitória aí que tem tudo para acontecer, né? Mas que vai ter muita batalha aí, né? Porque tá no Senado agora, mas tem que ter a maioria ali no Senado e a gente não sabe, né? Se vai realmente acontecer isso aí. Beleza? Então, que se você for novo aí no canal, já se inscreve aí. E vamos aqui pra ver o que o pessoal daqui da PAN tá falando. Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalho, e um levantamento da Unicamp aponta que a aprovação da PEC, que propõe o limite da jornada de trabalho para 36 horas semanais, beneficiaria diretamente 37% dos trabalhadores. Vamos falar mais uma vez com o Daniel Lian, que chega mais uma vez aqui ao 3 em 1 com os detalhes desse levantamento. Conta mais pra gente, Lian, o que mais que traz, então, esse levantamento apontando aí para essa redução da jornada de trabalho? Pois é, trata-se desse estudo da Unicamp em relação a essa possível aprovação da PEC, que limita a 36 horas semanais a jornada de trabalho, com uma duração máxima de 8 horas por dia. Isso beneficiaria 37% dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, segundo esse estudo da Unicamp. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destaca que não se pode mais perder tempo. Passou da hora de uma redução da jornada máxima no Brasil, a jornada mais cruel, especialmente para as mulheres. Pensar numa... Eu acho que esse discurso, assim, o político adora fazer isso, né? Ele adora jogar pra maioria. Eu acho que as pessoas não tem que se prender, tem que fazer a coisa certa porque por conta de um tipo de gênero, sabe? Ambos os gêneros se ferram nessa escala. Todo mundo se ferra nessa escala. Quem é pobre e tudo mais precisa trabalhar ali, nessa escala aí. Quem já trabalhou nessa escala sabe que você se ferra, cara, independente se você é homem ou se é mulher. Entendeu? Então, esse discurso aí, quando ele fala mulheres e tudo mais, ele tá meio que sinalizando pra ganhar voto, né? Porque a maioria das votantes, se não me engano, é mulheres, né?
Então, tem essa questão aí. Mas assim, eu penso da seguinte forma: pra que você vai ficar pensando literalmente num gênero específico, sabe? Acho que não faz sentido, né? Uma solução importante, muito importante que as centrais, nesse exercício de unidade, para dialogar com o Congresso, convencer os parlamentares brasileiros que isso é bom para o Brasil, não simplesmente bom para os trabalhadores, mas é bom para as empresas. Então, mas será que as empresas estão nesse pique aí? Acham dessa forma? Com certeza que não, né? Então ele tem que mostrar para as empresas que vale a pena. Não, mano, isso aí vale a pena para os brasileiros que estão ali e tudo mais. Cara, é só pessoa realmente que não trabalhou nessa escala, ou que é uma pessoa sádica, e tá jogando contra isso, né? Sabe? Tipo assim, uma pessoa tem um descanso, cara. Um descanso ali a mais ali, já faz várias de função, trabalha muito mais tempo, não ganha hora extra, ganha banco de horas. Cara, essa pessoa precisa realmente disso, cara. Você só tem um dia, você tem literalmente um dia na semana pra você organizar a sua vida, cara. E, tipo assim, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes você não vai conseguir, entende? Isso é péssimo, cara. E de 103,8 milhões de pessoas ocupadas, 78,3 milhões declararam que trabalham mais de 36 horas semanais. E dessas pessoas, 38,4 milhões têm carteira assinada. Os dados dessa pesquisa da Unicamp mostram ainda que 20% da população, ou 21 milhões de pessoas, trabalham mais do que as 44 horas semanais estipuladas pela legislação. E dessas pessoas, são 17,9% trabalhadores formais, 20,4% trabalhadores informais e 42,8% de empregadores. Obrigada, Lian, pelos detalhes desse levantamento. Já vou repercutir aqui com os nossos comentaristas. A gente comentou um pouquinho disso ontem, né, Gani, com até uma proposta da senadora Elisiane Gama, né? É isso mesmo. O Brasil está mesmo preparado para essa redução de jornada sem reduzir salário? Mas preparem para as atrocidades que vão ser faladas aqui, tá? Então, pegue sua pipoca e só assista. Claro que não, né? Pelo seguinte, se você reduzir a jornada, evidentemente que a empresa vai querer manter o mesmo nível de produção. Só teria uma única alternativa que isso seria possível e que não é factível, ou seja, aumentar a produtividade dos trabalhadores. Só que como é que vai aumentar a produtividade da noite para o dia? É uma variável que você não controla. Então, evidentemente que o que vai acontecer na prática, Soraya? Você está reduzindo a jornada e você tem que manter esse nível de produção. A empresa, ela faz conta, ela vai falar, opa, peraí, eu não vou pagar mais para as pessoas que estão empregadas, né? Ou continuar pagando a mesma coisa, para ela trabalhar menos. É muito óbvio. E o estudo da Unicamp despreza isso, porque quando eles falam o seguinte, vai beneficiar 37% da população, o que é beneficiar? É atingir? É isso que eles estão querendo dizer? Então, a palavra correta deveria ser, vai atingir 37% da população. Agora, beneficiar, porque o beneficiar significa o seguinte, vai gerar desemprego, é beneficiar? Vai aumentar o preço da mercadoria lá na ponta para compensar? É beneficiar? Então, não sei o que eles quiseram dizer com beneficiar 37% da população, porque isso pode se voltar contra a própria população à medida que vai trazer encarecimento do custo de produção das empresas, aumento de despesa salarial, e a empresa vai compensar isso de alguma maneira. Ou vai demitir, aí vai recontratar num valor menor, porque, de novo, você não consegue manter o mesmo nível de produtividade. Então, aqui já vamos... São os três que vão falar ali, né? Então, aqui já quebrando aqui um pouquinho, né? Sempre falam disso, vai aumentar o custo lá na ponta. Que a empresa não vai conseguir. Que aí aí vai ter que demitir. Que não sei o que. Cara, o pessoal que trabalha na escala 6x1 e tá no mercado ali. No mercado mesmo, mercado bem amplo ali, né? Que aí engloba serviços, panificação, supermercados, fast food, alimentação e tudo mais. É uma área ali de alta rotatividade. Então já tem uma alta rotatividade assim. Essa área ali já tem uma produtividade muito elevada, né? De novo, a nossa geração atual é uma geração extremamente produtiva. Esse papo de que vai precisar aumentar a produtividade, isso é balela, tá? A gente já a gente já vive num sistema extremamente produtivo. O Brasil ainda por ser um país subdesenvolvido, ele ainda não tá tão produtivo como os países desenvolvidos, né? Mas ele já, já tem um sistema extremamente produtivo, entende? Então, esse pensamento aqui é um pensamento de escravocrata, sabe? É aquele cara lá que vê, tipo, não quer dar refresco pro cara que trabalha, pro cara que faz o melhor dele todos os dias. Que tá lá, acorda cedo, faz as coisas.
É aquele. Quem já trabalhou em subemprego, né? Sabe? Você tá lá, tá fazendo, tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando. Mano, tu cansou, velho. Tu só quer sabe, que um minutinho assim, pra beber uma água. Cara, vão lá, veem que você tá bebendo uma água e vai lá e fica em cima de você. Entende? É assim que funciona. É esse tipo de pensamento aqui, cara. Então é um pensamento extremamente elitista. Não é um pensamento de, cara, pô, tem um outro ser humano ali, sabe? Ele não tem tempo pra descansar. Você vê que, olha isso, cara. Não, que o empresário vai olhar isso aqui, não sei o que. Cara, o empresário já tem um lucro extremamente alto, sabe? É um lucro extremamente alto. Cara, nunca em todas as gerações se foi tão produtivo e a tendência é aumentar, cara. Como se é agora. Então as pessoas do 6 por 1 não é pessoas que não estão com a vida ganha, essas coisas não. São pessoas que realmente precisam ralar bastante, entendeu? Pra compensar várias coisas. Então, é um mínimo, cara. Essa pessoa ter mais um dia pra poder descansar. Questão de escala. A pessoa vai lá, vai ter a pessoa. Já é como funciona, né? A pessoa tem uma folga, ela vai ter duas, vai ter outra pessoa que vai ficar aqui no lugar e tudo mais. Isso vai diminuir a questão da rotatividade, que o que ferra muitas das empresas é a questão da rotatividade, seja o indivíduo pedindo demissão ou a empresa demitindo, né? Porque eu já expliquei pra vocês que tem um esquema de cobrimento de férias. Tem empresas que anunciam lá, para cobrimento de férias, então é temporário. E tem empresas que não anunciam isso. O que eles fazem? Eles fazem um sistema lá, te chamam, bota como se fosse a vaga normal. Aí tu vê a pessoa que tá te treinando indo para férias, voltando, entendeu? E você vai embora. E é assim que funciona, entendeu? Por quê? Porque ele já fez ali, por mais que você estava aprendendo e tudo mais, naquele período que você tá um contrato de experiência, então você quer mostrar serviço, quer fazer tudo. E esse período é um período muito bom para a empresa, porque ela tem alguém extremamente produtivo e com sangue nos olhos para poder trabalhar e tudo mais. E se você, independente se você for produtivo ou não, ela já ganhou, entendeu? Porque já botou o outro lá, outro profissional para poder ir para as férias dele e tudo mais certinho. Então já tem isso. Outra questão que ele falou ali, a pessoa vai contratar PJ. Muitas empresas já contratam PJ. Mas, é aquela questão, já todo mundo, ainda bem que tem outros canais também que tá alertando as pessoas. Cara, se você sair primeiro que não pode retroagir salário, tá? Então se você tá na CLT, vamos supor que passa aí na sua empresa lá, o pessoal tá falando que vai ter que pagar menos e tudo mais. Não pode retroagir salário, você tem que ganhar o salário e já é, assim, uma porcaria por a produtividade que você tem. E já é muito abaixo daquilo que você trabalha, tá? Mas aí você tem. Você tem essa questão do salário, você trabalha lá tudo certinho. E cara, até esqueci o que eu tava falando aqui. Mas se eu lembrar, eu vou falando ali. Mas. Ah, lembrei. A questão de retroagir salário. Aí ele falou ali sobre a pessoa, a empresa demitir, né? Ali a pessoa. E colocar ela como PJ. Aí agora eu lembrei. Muitos canais estão alertando as pessoas. Cara, se for pra você ganhar a mesma coisa, um salário mínimo, você ganhar menos que 3 conto ali, 2.800, alguma coisa do tipo assim, a mais ali do que o salário, não faz PJ. Porque você vai ter um grau de responsabilidade fiscal maior, entende? E para ganhar menos, você vai ganhar praticamente a mesma coisa que você ganharia ali. E só que você vai estar num PJ que vai favorecer só o outro lado. Tanto que ele deixou bem claro aqui que vai fazer, vai utilizar o PJ para te explorar mais ainda, entende? Então é a brecha que eles são vão de brecha, sabe? Então essa escassez ela não vai mudar, essa escassez de mão de obra que tá tendo não vai mudar nesses setores, entende? Então a gente vai fazer um PJ, aí se você pagar, vai trabalhar, continuar trabalhando bastante, a gente vai burlar aqui e vem trabalhar com a gente. Não, as pessoas vão recusar, mesmo assim, porque você não tá mudando isso, cara, você tá tentando burlar, entende? Então é um discurso elitista, é um discurso que não pega, entende? E só funciona aqui, é porque eles são patrocinados, né? Então faz sentido pra eles, né? Mas, fique bem claro, isso não vai acabar com a escassez, vai aumentar a escassez de mão de obra, né? Porque as pessoas vão continuar indo pra informalidade, vão continuar indo pra outras áreas, nem questão de informalidade, vão continuar indo pra outras áreas do mercado de trabalho. Porque aí vai ver, ó, tem uma outra área ali que tá pagando um pouquinho mais, tem outra área que tá pagando um pouquinho mais, entendeu? Mesmo que você não for CLT e tudo mais, ou se for CLT, tá pagando ali um valor interessante, vai ser assim, entende? Então os caras sugou todas as gerações e agora quer de vez dar né, dar um alívio e tudo mais, não querem, né? Quer estar nesse discurso elitista, sabe?
E aí, nesse caso, Segré, quem é que ganha, quem é que perde com essa escala 4x3 no trabalho formal, né? A gente está falando de trabalhadores registrados com carteira de trabalho. Eu acho que todo mundo perde. Primeiro, as pessoas que estão propondo, a senadora Elisiane, o ministro agora de Trabalho, a própria deputada Erika Hilton, eles propõem sem entender como funciona. Nenhum deles tem empresa, ou seja, eles não pagam salários. Então, é a coisa mais fácil. Eu poderia dizer, por que não fazemos o seguinte? Vamos diminuir os salários dos senadores e dos deputados. Aí eu falo, por quê? Porque a mim não me atinge. Então, pode ganhar um salário mínimo, se quiser. Não tenho nada a ver com isso. Mas isso não é a realidade de todo mundo. O que vai acontecer? E digo isso como empregador. Quando você tem que pagar a mesma quantia de valor por uma quantidade menor de trabalho, vou tomar um exemplo, um comércio ou uma empresa de serviços. 36 horas estabelece 8 horas de segunda a quinta e 4 horas na sexta-feira. Aí eu pergunto, eu como empresário de serviço, vou ter que fechar ao meio-dia? Ou seja, não vou atender mais ninguém? Não. Algum comércio vai ter que fechar? Um comércio no shopping vai ter que fechar porque a jornada é de 36 horas? Não. Então o que ele vai fazer? Provavelmente vai demitir as pessoas, como muito bem disse Alan, vai tomar pessoas num sistema PJ, se é uma empresa, que vai trabalhar o tempo que precisa trabalhar, e aquela pessoa que vai perder esse dinheiro a mais, porque hoje ele está trabalhando e vai deixar de trabalhar, mas ele vai precisar compensar com o que hoje está ganhando, ele muito provavelmente vai trabalhar num trabalho informal. Eu quero ver que pessoa que trabalha num trabalho informal, ou seja, não está registrado, vai parar para o seu empregador informal e vai falar, a lei disse agora que eu tenho que trabalhar 36 horas. E na informalidade, o chefe dele vai falar, eu não tenho problema com isso. De fato, a lei hoje estabelece um máximo de 44, mas não impede que você trabalhe menos. Só que eu vou te pagar pelas horas trabalhadas. Não posso te pagar por 44 você trabalhando 36. Então tem E aqui, eu vou deixar ele terminar, tá? Vamos lá. muita corda aí para ver, mas eu não acho que uma lei que vai atingir, perfeita colocação do Alan Gani, atingir, ou seja, que se beneficiaria seria, você vai trabalhar menos para ganhar o mesmo, esse poderia ser o benefício? Ok, 37% do total dos funcionários, não me parece que uma lei deva ser feita para uma minoria, sempre a lei é feita para uma maioria, nunca para uma minoria. Cara, isso é bizarro, cara. Assim, é bizarro, velho. É literalmente você vê aqui que são pessoas que não sabem, nunca precisaram trabalhar na escala 6x1. Olha o papo dos caras, velho. Nunca precisaram trabalhar na escala 6x1. A escala 6x1 não te permite fazer absolutamente nada com a sua vida, cara. Literalmente nada. O feriado que o pessoal que ganha até menos que você e tudo mais consegue aproveitar, né, pra se organizar, fazer uma viagem, fazer alguma coisa. Você tá lá trabalhando, cara. Mas é questão de 44 horas semanais, tá bom. Aí eu pergunto aqui pra quem já trabalhou na escala 6x1. Você já pegou um mês que você trabalhou mais? Se você pegar na ponta do lápis, você lembra aí de cabeça. Você já trabalhou mais que 44 horas semanais? Eu posso falar, eu trabalhei. Já trabalhei em empresas que pagavam hora extra e trabalhei em empresas que não pagavam hora extra. Bota um exemplo aqui, uma loja de departamentos aí, né, que recentemente descobriram aí a fraude e tudo mais. Eu saía de casa meio-dia, né? Ia pro trabalho, pegava ali 1 hora, né? Então saía de casa ali, era bem perto assim do trampo, de casa. Eu pegava um busão só, já chegava lá, porque o horário não pegava tanto engarrafamento. E saía de lá 1, 2 horas da manhã. E aí? E o valor que eu recebia de vale transporte pra voltar era o mesmo como se fosse pra ir. Só que pra voltar não tinha transporte normal. Entende? Era de madrugada que eu tava voltando, não tinha mais ônibus. E aí? Eu tinha que pegar transporte alternativo pra poder voltar, que era mais caro, né? Quando dá meia-noite fica mais caro. Então, assim, são pessoas que não trabalharam nessa escala. Não trabalharam, né? E, de novo, o termo é escala, porque é escala. Você tem pra uma pessoa folgar, outra pessoa tá ali naquela... Pega ali naquele dia, trabalha naquele dia. E é assim que funciona. É assim que funciona. Entende? Se tá faltando gente, ou se a produtividade e tudo mais ali tá muito boa, tá tão ruim, alguma coisa e tudo mais, então resolve a questão da rotatividade, que pronto. Entende? A quantidade de pessoas que chegam a uma determinada idade e são mandadas embora, próximo da sua aposentadoria, são mandadas embora, e aí? Ninguém lembra dessas pessoas, né? O pessoal dos processos seletivos, dos mutirão de emprego aí, toma gosto de recrutador, e aí? Essas pessoas não... Ninguém lembra, ninguém bota nessa ponta do lápis, né? Mas quando é um benefício ali para as pessoas que vão trabalhar, para as pessoas que estão ali na base ali, né? Quando é pro cara da base descansar, é foda, cara. É complicado. De novo, você aí que já trabalhou em escala 6x1 ou trabalha em escala 6x1, você trabalha só 44 horas semanais? Eu tenho certeza que não, você trabalha mais, né? E eu não falo só o trajeto para você chegar até lá, não. Você ali, você faz 1 hora a mais, você faz um banco de horas, ou faz 1 hora extra, você sempre vai fazer.
Entende? E quando tem falta profissional, você sempre vai fazer. Então a questão é que você não trabalha só 44 horas semanais, você trabalha muito mais, ou seja, você é muito mais produtivo. Quando você faz e fica bom, né? Que se exige isso, né? Nos setores, por exemplo, no comércio varejista, você faça 5 funções. Eu fiz uma live recentemente mostrando as vagas para vocês, né? Em que eles mostravam lá que você ia trabalhar em 5 vagas e você ia receber ali menos de R$2.000. 5 áreas diferentes, 5 funções diferentes, recebendo pela que paga menos, né? E é isso. Menos de R$2.000. E isso sendo bruto, tá? Isso reduzindo, você ia ficar ali com R$1.500 no limpo, né? Isso se não inventasse lá mais um desconto ou outro. Então você tem essa questão aí. Então eles já pagam muito mal, exploram você ao máximo e não quer que você, que tá na base, descanse, cara. Não quer. Esse discurso aqui de não, que eles não têm empresa e tudo mais assim, cara, ninguém precisa ter empresa pra saber quando você tá sendo explorado, cara. Porque eu tenho outro indivíduo sendo explorado, velho. Ninguém precisa. Como eu falei, é só pessoas sádicas que já trabalham nisso, quer que outras pessoas trabalhem nisso pra se fuder. E assim. É assim, não tem outra explicação, entende? Não tem outra explicação. Isso aí é simples. É pessoas sádicas que querem outras pessoas se ferrando, entende? Mas o tiro tá saindo pela culatra, né? Porque aí tá aumentando a escassez de mão de obra. Porque se você atende uma minoria, está descuidando a maioria. O efeito que vai ter na maioria pode ser prejudicial, por um monte de questões que nós avaliamos até agora. Aí colocando as pessoas contra outras, sabe? A minoria, a maioria, ou seja, tá pegando o pessoal que não trabalha na escala 6x1 e colocando contra o pessoal que trabalha na escala 6x1. Olha isso, cara. O pobre brigando contra o pobre, enquanto o patrão tá lá de boa. Enquanto o pessoal aqui especialista tá de boa. Enquanto o pessoal da mídia tá de boa. É assim que funciona, cara. Enquanto você não pensar que o todo, para o todo funcione, você tem que olhar para o micro, olhar para o que tá acontecendo ao seu redor e ver que aquilo ali é errado, que aquilo ali não edifica ninguém. Enquanto você não ter esse entendimento, cara, vai sempre cair nessa ladainha aí de, não, tem que ser a maioria, não, que tem que ser isso, não, que tem que ser aquilo outro. É só você ver como que tá nosso aspecto político, né? Ó, quando o governo anterior, esse mais recente, ganhou, a maioria no Congresso era desse atual governo, certo? Agora que esse governo atual ganhou, né, que foi em 2022, né? A maioria no Congresso é do outro. Entende como é que tá a situação? É toda confusa, velho. Entende? Então é sempre um jogando, um atrapalhando o outro e é assim que vai funcionando, entende? Então, cara, a gente tem que sair dessa questão da polarização, cara. A gente não tá mais em 2018, a gente não tem mais o fantasma do comunismo, a gente não tem mais o fantasma da ditadura, a gente não tem mais essa coisa. Lógico, é recente, saiu, acabou recentemente e tudo mais, mas é bola pra frente, é pensar nas próximas situações, é pensar nas próximas gerações, é pensar no que a gente pode fazer agora, tá ligado? E é isso, cara. E aí fica dando ouvido pra esse tipo de pessoa, tá ligado? Mas, enfim, o debate está aberto, tá bem que seja debatido, mas temos que avaliar todos os ângulos desse impacto. Fala, Piperno. Não, os colegas levantaram pontos importantes. Eu acho o seguinte, que, de fato, se a lei... Primeiro que a gente tem que entender o que é esse beneficiaria. Em relação a isso, eu estou de acordo. E são apenas 37% contemplados. Bom, então o texto, a ideia não é boa. Ela tem que beneficiar a maioria. Segunda coisa. Eu tenho quase certeza que esses 37% que eles estão mencionando é justamente o pessoal que trabalha na escala ali entre 41 e 44 horas, tá? E aí eles meio que dá pra pegar ali um cálculo superficial de porcentagem ali das pessoas que trabalham na escala 6x1, porque a escala 6x1 o pessoal tá incluído ali. Geralmente a escala 6x1 tá ali no contrato que ela vai trabalhar 44 horas semanais. Lógico que tem outros sistemas também e tudo mais, mas geralmente vai estar nesse 44 horas semanais, entende? Pelo menos até de 41 ou 40, né? Em alguns casos 39 horas, mas geralmente é isso. Você vai trabalhar ali 44 horas semanais. Então eu acredito que estão pegando, justamente estão fazendo esse novo cálculo, essa pesquisa, fazendo essa análise para poder trazer um número aproximado, específico ali das pessoas que trabalham na escala 6x1 para poder trazer. Eu até estava procurando aqui esse número, mas ainda não está pronto, né? Aí apareceu ali um texto falando que o governo ele tá buscando ali fazer um cálculo, tá buscando fazer uma pesquisa para poder trazer esse cálculo certinho para dar uma exatidão ali, pelo menos uma proximidade ali, né? Porque exatidão nunca vai alcançar, né? Quando o ministro opina sobre esses temas, me dá um calafrio, porque
ele piora muito a discussão, ele empobrece a discussão, porque o ministro Luiz Marinho, como eu insisto, desde 2023, é uma cabeça com os olhos voltados para o trabalho, para a dinâmica de trabalho da década de 90. Ele não é a pessoa mais indicada para debater esse tipo de assunto, com todo o respeito. Ele foi prefeito de São Bernardo, uma cidade importante, por 2 vezes, é um quadro histórico, mas não é a figura mais indicada para debater esse tipo de assunto, porque, por exemplo, o que será que ele teria a dizer em relação aos trabalhadores de aplicativos? E esse cara, não é que ele... Vocês entenderam a artimanha? É que ele morde a sopra, sabe? Ah, não, ele é até bom e tudo mais, e foi prefeito e tal, não sei o que, foi bem, sabe? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas aí pegam lá uma situação adversa, né? E não tem nada a ver. O pessoal que é dos aplicativos, que é iFood, que é Uber, que é 99, esses aplicativos aí, eles não se encaixam na quadra do 6x1, porque o 6x1 tá ali na CLT. Ele tá botando aqui uma outra informação, uma outra, sabe, um fantasma ali na mesa, pra poder tentar tirar o foco da situação, que é a CLT. O problema é a CLT. Você trabalhar 6x1, onde você não tem tempo pra nada e tá lá regulamentado e que você não vai receber hora extra quando você trabalha mais, né? Alguns casos você vai receber hora extra, ou alguns casos você não vai receber o banco de horas. A pior coisa que inventaram foi a questão do banco de horas, cara, porque é a maior maracutaia que a empresa pode fazer. Né, faz você te explorar naquele dia, você fica sem tempo pra fazer nada na sua vida, você perde aquele momento ali e você meio que recebe no futuro, talvez, com 1 hora a mais no lanche, 1 hora a mais pra você chegar um pouquinho depois, 1 hora a mais pra você nem sair mais cedo, que geralmente você não vai sair mais cedo, ou você chega um pouquinho mais depois, ou você faz um horário de intervalo ali maior, entende? Então, sabe, é só prestar atenção nessas coisas, cara. Queira trabalhar menos. Ele quer ganhar o dinheiro dele, no que ele tem todo o direito. Então, ele vai resolver se ele quer trabalhar 6, 8 ou 12 horas. A questão das 36 eu também acho mal colocado, embora o texto original fale dessa jornada de 4x3, e aí eu acho um excesso. Você passar de 6x1 para 4x3, é óbvio que isso é um salto muito grande. E são poucos os países que adotam as 36, algum ou outro lá na Escandinávia, ou talvez a França, algo próximo disso, mas também não é uma jornada que a gente tenha paralelo em muitos outros lugares do mundo. Agora, discutir, por exemplo, do 6x1 passar por 5x2, aí eu acho factível, e para mim o debate tem que ser esse. Ou seja, é de 44 horas a jornada hoje, nada impede que alguém continue trabalhando amanhã depois 44, 45, enfim, desde que haja acordo e desde que haja o interesse em que os trabalhadores façam isso. Agora, o limite, para mim, o limite obrigatório teria que ser de 40. A partir disso, vamos negociar esse excedente, eventualmente o trabalhador ganhar mais. Não para mim, sabe, essa é a margem. Recuar dos 44 para 40 e o que vier acima disso, mais remunerado. Mas não realmente dar esse salto das 44 para as 36, usando a argumentação pobre que o ministro utiliza. Então, essa questão aí, cara, é muito fácil, cara. Nenhum deles ali trabalhou 6x1. Nenhum deles trabalhou 6x1. Tá ligado? Nenhum deles. Olha o discurso, tá ligado? Então, você aí, trabalha 6x1, eu torço, mano, pra passar aí a situação, mas saiba que estão buscando ali, estão ali batalhando por essa escala aí, pra mudança nessa escala, pra quebra nessa escala aí, mas que tem muita coisa pra ser travada ali, porque, infelizmente, sabe aqueles descendentes lá do pessoal que tinham um chicote na mão? Sabe? Então, eles que estão no poder agora. Então, eles controlam ali, eles mandam ali, paga mais, paga menos, beneficia ali o filho do político e tal, não sei o que, financia alguma coisinha ali, cria uma outra coisinha aqui. Então, esses, sabe? São esses ali que vão dizer se você pode ou não sair da escala 6x1, entende? Porque eles patrocinam esse programa assim da mídia e tudo mais assim, né? Você sabe, né? Eu acho que você sabe. Você é um cara bem inteligente, né? Uma mulher bem inteligente, né? De fato, o Ministério do Trabalho divulgou dados até recentes sobre o afastamento de trabalhadores por conta de saúde mental, né, principalmente transtornos envolvendo ansiedade e depressão. Mas, na sua avaliação, Zé, a redução na jornada do trabalho seria a... Ó, e essa questão que ela levantou é uma questão que é um dos sintomas disso, cara. Cara, eu morei numa cidade até pequena que o número de pessoas que tava tentando dar finish na life, né? Quem imaginou em inglês aí? Finish na life. Era gigantesco. Tudo gente nova. Só pra vocês tomarem ideia. Tudo gente nova. Por quê? Por conta disso. A escala, a ansiedade total ali, entende? Assédio.
Tudo por conta de quê? 6 por 1. 6 por 1. Nos ambientes 6 por 1. É literalmente, nos ambientes 6 por 1, você chegava lá e conhecia as pessoas ali, você ia ver. O semblante das pessoas, sem tempo pra nada, literalmente, cara, totalmente esgotado. Mas, né, segundo os dois comentaristas, principalmente ali, você tem que ter uma empresa, né, pra poder saber se realmente é bom ou não. Você não pode ter trabalhado ali, né? Não basta você estar trabalhando ali na 6 por 1. Ele nunca trabalhou na 6 por 1, mas ele sabe o que é melhor pra você, né, e sabe que trabalhar na 6 por 1 tem que continuar porque é assim, tem que ser mais produtiva mesmo, né? A solução mais prática para esse problema em relação aos afastamentos de trabalho, por conta justamente de alto número, né, das horas trabalhadas? Não se pode mudar a realidade através de lei, né? A realidade contém leis que são impróprias de mudança através de uma legislação aprovada no Congresso Nacional. Eu fico lembrando aqui, eu sempre acompanhei esse assunto. E o Vicentinho, o deputado do PT de São Paulo, suava para tentar reduzir aí um projeto, 40 horas semanais, né? É uma demanda antiga dos sindicatos e tal, e nunca conseguiu nem colocar isso em pauta. E aí agora já estão querendo, eu me lembro que uma vez eu falei com ele, o meu sonho é reduzir a minha carga horária de trabalho para 50, 60 horas semanais. E ele falava, a minha é 70 horas semanais, né? Para você ter uma ideia de que não adianta colocar em lei. Cada trabalho tem a sua demanda. Não dá para engessar a legislação trabalhista num momento exatamente de contramão. Quer dizer, tem que deixar livre as empresas, colocar um mínimo ali. Na Revolução Industrial... Olha isso, cara. Olha isso, bicho. Olha isso, cara. Olha o que você está ouvindo. Cara, de novo, a CLT ela foi criada justamente porque os trabalhadores eles não tinham dignidade no trabalho, cara. Ela literalmente... O pessoal que... lógico, eu não amo a CLT, tá ligado? Trabalhei bastante nela, mas eu não amo a CLT. Mas eu entendo porque ela foi criada, tá ligado? E aí você vê um discurso desse, tá ligado? Ah, não tem que criar lei. Cara, tá sendo necessário criar uma lei pra uma coisa porque o mercado, né, não quer reconhecer que tem que fazer isso. Tem que ter ali, tem que ser alguém maior, alguém mais poderoso, entre aspas, né? Pra dizer, opa, tá errado isso aí, vamos fazer aqui direito. Vamos botar aqui mais uma lei aqui pra ter que ser desse jeito. Porque, primeiro, tem outro projeto que tá em tramitação, uma portaria que já foi aprovada, em que as pessoas não trabalham em feriados e domingos. E aí, para trabalharem nesses períodos, não que as empresas não vão poder abrir, porque aí tem comércio, tem shopping e tudo mais, vai abrir. Só que para as pessoas trabalharem ali, vai ter que ter um acordo coletivo, seja no sindicato ou junto com os trabalhadores e tudo mais. Vai fazer um acordo e as pessoas vão ganhar mais, o dobro da hora extra. Os donos de comércio, a bancada ali, os empresários e tudo mais poderosos, mas não é o cara do botequim não, tá? Na boutique que tem ali do lado não, tá? Não é que tem na esquina ali não. Os caras é realmente magnata. Eles não querem nem isso, entende? E aí tem as escala 6 por 1 que os caras também não querem, entende? Então não quer quando as pessoas possam descansar o domingo ou ganhar o dobro ali da hora extra sempre que trabalha domingo e feriados. E também não quer que a escala reduza, né? Então, é isso aí. Que se tinha aquelas jornadas extenuantes de trabalho, que as pessoas morriam literalmente de trabalhar, que disseram, olha, isso aí é uma novidade. O trabalho em etapas, em série, né? E em empresas, fábricas. Então nós temos que regulamentar. Ou seja, naquela época, ele tá falando meio que aquela época lá era muito arcaico, aí tiveram que entrar, mas nessa época agora não pode entrar, né? Não, porque agora é um mundo novo. Então, porque o mundo novo não se regula ali, o pessoal nunca fala, o pessoal aí não fala que o mercado vai se autorregular, e aí a oferta e a demanda, não sei o quê. Mas aí eu só vejo, a oferta e a demanda que eu conheço é só quando eu vou comprar alguma coisa lá na Casa Bahia, lá, vou lá comprar alguma coisa e o negócio tá caro, tá mais caro, né? Ou tem uma pseudo promoção lá na Black Fraud, né? Pra poder você comprar alguma coisa e ver que tá o dobro do preço, né? Faz o seguinte, nesse ano, vai monitorando, vai anotando os preços de cada mês das coisas. Aí anota lá quando chegar na Black Friday. Você vai ver que o preço lá, às vezes, tá até mais caro durante o ano todo, entende? É foda, cara. Então, é uma disputa aí dos caras quererem dizer que o cara que tá se ferrando ali, ele tem que continuar se ferrando ali. E é isso. Tem que deixar do jeito que tá, que aí vai se fazer e tudo mais. O mercado vai se autorregular, né? O mundo inteiro fazendo um movimento contrário, mas o Brasil ele tem que ser diferente, né? Ele tem que continuar na merda ali, porque é assim que tem que ser, né? Eu vou trocar aqui, né?
Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês uma situação, tá? Que eu tava fazendo até no celular aqui. Eu separei aqui pra gente ter mais ou menos uma dinâmica aqui interessante, tá? Eu coloquei o total de número de trabalhadores CLT que trabalham no comércio varejista, porque o varejista ali é supermercado, são lojas e tudo mais ali. Então, o comércio varejista a gente dá pra pegar ali, porque tem muita gente que trabalha 6 por 1, né? Então, aqui tem um número de 2022, né? Eu pesquisei aqui umas 3, 4 vezes aqui, não apareceu só o número de 2022, mas dá pra gente pegar aqui como base sim, é interessante. A gente pode pegar aqui esses 7,2 milhões de pessoas, né? Representando 73% do total de empregados no comércio, né? Por isso que eu não botei comércio, eu botei comércio varejista, né? Porque a gente engloba ali panificadores, a gente bota aí lojas de departamentos também, a gente bota supermercados e tudo mais. Então a gente bota aqui, ó, 7,2 milhões. Então, e aqui eu botei o total, vou botar aqui de novo, total de trabalhadores na CLT. Ele vai trazer ali, ó, cerca de 39,6%, 6 milhões de pessoas, tá? Então a gente fazendo um cálculo, né? Aí tá um cálculo mais recente, né, de 2024. E aí, a gente fazendo um cálculo ali, a gente pega aqui né, de porcentagem. A gente pega esses... Deixa eu ver aqui, 7,2 dividido por 39,6. Dá ali mais ou menos 18%, né? 18% aí de trabalhadores, né? Então você tem ali mais ou menos 18% ali, eu peguei só esse número, tá? Que ali eu entendo que começa a varejista você pegar esse número ali, que é um número um pouquinho mais próximo ali de pessoas que trabalham na escala 6 por 1, né? O que já é um número, assim, monstruoso, né? Vocês não acham? Acham isso? Então, agora vamos aqui, ó. Aí essa pedrada aqui que saiu, né? No dia 16, né? Que eu nem tinha visto um tempinho atrás. Mas é porque saiu um vídeo aparecendo na minha timeline. Só que esse vídeo era uma reportagem, né? E tava falando... E tinha uma outra especialista em gestão de pessoas. E ela tava defendendo ali. Porque estavam falando sobre isso aqui, esse estudo aqui. Que aponta o fim da escala 6 por 1 pode causar impacto de 16% do PIB, né? Então, como eu falei lá, quem é o post mais recente aí do canal. O post mesmo, vai lá na área de posts aqui do canal que você vai ver. Eu falei que não duvidava nada que alguém ia poder levantar uma informação aí de que isso ia afetar a economia, ia afetar a empresa, ia causar prejuízo, sei o quê. Querendo ou não, lógico, você tem menos pessoas trabalhando ali, você, entre aspas, você vai ter menos prejuízo, né? Você vai ter mais prejuízo, né? Você não vai estar lucrando nessa maneira agressiva que você tem. Só que assim, tem muitos comércios que já trabalham 5 por 2, certo? E ali no máximo, no sábado ali, tem meio turno ali, mas geralmente é 5 por 2, porque geralmente eles pegam o que você ia trabalhar no sábado, eles dão essa hora a mais, reduz o seu horário de almoço, né? E você trabalha uma hora a maisinha ali e compensa o horário que você ia trabalhar no sábado. Entende? E aí você fica nessa matemática ali certa, você trabalha 5 por 2, mas você, tecnicamente, você trabalha ali. É o 5, o 5,5, sabe? Então vamos ali. Aí o levantamento mostra que redução da jornada de trabalho pode levar custos, ameaçar a competitividade do Brasil e agravar a informalidade no mercado de trabalho. O que já, assim, o que faz a informalidade aumentar, na verdade, é os salários, tá? Então, eles só estão falando isso aqui, tipo assim, o que a gente até viu ali na Jovem Pan, né? Que, vai diminuir salários e tudo mais. E sempre tem esse papo de diminuir salários. Sempre tem. Então, cara, pode ser o que for, pode dar o benefício que for para as empresas, elas sempre vão focar em diminuir salário. Vai falar que tem que diminuir salário, vai falar que tem que demitir gente e tudo mais. Cara, não estão conseguindo nem contratar gente. Vai demitir quem? Né? Então, vamos lá. A proposta de redução de jornada de trabalho e a possível fim da escala 6 por 1 em debate no Congresso Nacional pode impactar fortemente a economia brasileira.
É o que aponta o estudo elaborado pela Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, que revela que o cenário do aumento de custos para as empresas, perda de competitividade, elevação de formalidade e um potencial fechamento de até 18 milhões de postos de trabalho do país. Cara, ele sempre manda essa daqui, essas palavras aqui. Porque aí o leigo, o bobo, né, vai falar, não, mas aí vai ficar sem emprego para as pessoas têm que trabalhar e tudo mais. Peraí, cara, mas as pessoas precisam também ter tempo para pegar aquele dinheiro que ela tá recebendo ali e buscar se qualificar, buscar ter uma vida melhor e tudo mais, né? Ter formas ali de conseguir tá investindo numa educação melhor para poder sair daquela situação ali, para não ficar refém daquilo ali, né? Porque lógico, tem pessoas que faz um esforço danado para poder sair e sai, né? Mas a tendência é uma energia tão merda, cara, que te puxa para você ficar perto ali, entende? Então é meio que complicado para você sair, entende? Então esse papo aqui de sempre de que as pessoas vão ficar sem trabalho e tudo mais, isso é tudo lorota, cara, porque a pandemia ela mostrou para as pessoas o contrário, porque se elas não ter outro meio ali para ganhar um dinheiro para fazer as coisas, ela tá ferrada, cara. Eu sempre falo aqui, o rapaz trabalhava certinho, tava pai, fez um cartão de crédito, a empresa sabia, todo mundo sabia, mandaram o cara embora. O cara trabalhando certinho. Uma semana depois, o cara tava de sorriso de ponta a ponta porque tava trabalhando no iFood e tava recebendo o salário que ele trabalhava um mês inteiro ralando que nem um condenado. Ele conseguiu uma semana. E aí? Entende? Então as pessoas não vão sair da sua empresa aí por conta de escala, por conta dessa questão não, porque o salário é ruim mesmo. Você só tá dando mais argumento para as pessoas saírem mesmo. Não vai ganhar merda nenhuma, continuar não ganhando nada, né? Se for para ganhar pouco, então vou ganhar pouco trabalhando menos, né? E que esse trabalhar menos ali, tá, é pegadinha, tá? Porque você sempre vai trabalhar mais. Não tem essa. Né? Então, se passar essa questão da escala, vamos fazer um barulho danado. Mas quem trabalha já nessa escala, quem for ingressar nessa escala ali, saiba que você vai trabalhar muito mais do que você já trabalha, tá? Então tenha isso em mente. Mas vamos lá. O estudo foi apresentado nesta quarta-feira, dia 16 de abril, durante o evento da Jornada 6x1 e os impactos nas relações de trabalho promovido pela FIE-MG e outras entidades representativas do setor produtivo mineiro, que reuniu empresários para discutir os impactos das propostas de relação de trabalho. Ou seja, os empresários, mano. Só que reuniu... Aqui, ó. Vou selecionar aqui para vocês. Os empresários. Só que é uma coisa pro trabalhador. Né? É uma coisa... Mas aí, quem vai discutir ali o que é melhor pro trabalhador é o empresário. Porque o empresário tem que... Nem o sindicato tá ali, tá ligado? Tipo assim, é o empresário que vai decidir. Entende? E assim, cara, é um sistema que é literalmente escravagista, cara. É assim. Não tá errado você ter que descansar um pouco mais. Tá errado você ter tempo pra você ter sua vida. Tá errado. Não pode ser assim. Entende? Vamos lá. De acordo com o levantamento, a redução da jornada sem um correspondente aumento de produtividade pode comprometer até 16% no produto interno bruto, PIB, nacional, com uma queda de até 2,9 trilhões no faturamento nos setores produtivos. Sendo que, vou explicar de novo, vocês sabem, né? Quem trabalha geralmente em escala 6x1 é comércio varejista, é supermercado, é fast food, é loja de departamento, é esses locais ali, entende? Então, geralmente em indústria você vai pegar ali um 5x2, né? Que é fábrica, essas coisas, você vai pegar um 5x2, geralmente é 5x2. Pode ter ali que trabalha 6x1, pode, beleza. Mas geralmente é 5x2. Então não vai estar afetando ali tanto. Entende? Agora o pessoal do supermercado, o pessoal do fast food, o pessoal... Cara, a gente... Quem for vasculhar no canal, tem aí a gente mostrando vídeos de pessoas sendo humilhadas no trabalho. Literalmente humilhadas no trabalho, cara. A pessoa não gostou porque não tinha um canudo no suco. Não tinha, a empresa não dava o canudo, né? A rede fast food. Pegou o suco e jogou na guria no caixa. A guria ficou, tipo assim, em choque, porque ela tinha ansiedade. Deu um ataque de ansiedade. Ela ficou tremendo, se recuou todo e teve que ir pros fundos. Os colegas de trabalho teve que pegar ela e botar pros fundos. E ninguém ali, nenhum outro cliente fez barraco nem nada. Agora imagina, se é o trabalhador que tá ali, pega isso e joga na mulher. Nossa, velho. O que ia chegar de gente ali pra querer linchar a mulher e tudo mais...
Não tá de brincadeira. Ah, você quer um... Ah, não, mas isso não acontece. Cara, só você pegar lá o exemplo de Canoas lá, que aconteceu a fatalidade lá, a situação. O supermercado fez o quê? Tirou o dele da reta e demitiu o cara que estava trabalhando naquele setor, que ele estava fazendo, que tudo indica, tanto que ele já tem até um advogado já, ele estava fazendo ali uma função que não era dele, então estava no desvio de função, e ele só estava operando ali a empilhadeira. Por quê? Porque não tinha ninguém que estava qualificado ali para poder trabalhar ali naquela parte ali, para estar fazendo aquela função. Ou seja, as outras pessoas não estavam na empresa para poder fazer aquilo. Ele foi lá, né? Porque foi mandado ir para lá. Ninguém vai pegar a empilhadeira e vai pegar lá, vai ficar mexendo no supermercado lá dentro e é isso, né? Para correr o risco de levar uma pessoa, acontecer alguma fatalidade. Não, foi lá, falaram que ele tinha treinamento e tudo mais, e ele tá comprovando até hoje. E o que as pessoas fizeram? Entraram nas redes sociais dele, entendeu? O cara, pai de família, trabalhador, para ameaçar o cara, para falar que a culpa é dele, como se o cara quisesse literalmente pegar a empilhadeira e jogar lá no outro ser humano, cara. Tá vendo a maldade? É sadismo puro, cara. Isso é loucura, velho. Entendeu? Então, cara, tem que tudo que possa agora ser corrigido para as pessoas terem dignidade no seu trabalho, seja ele bem remunerado ou mal remunerado, né? Sabe? Você tem que ter, mano. As pessoas têm que ter ali pelo menos o mínimo. Tem que ter essa questão da possibilidade de ter mobilidade social. De novo, muita gente ri da Índia, cara. Fala que a Índia tem aquele sistema de casta e tudo mais. Só que a gente também tem um sistema pior que o sistema de casta, cara. Porque aqui, quem tá embaixo tem que fazer uma força monstruosa pra sair. E muitas pessoas não aguentam, velho. E não sai. Entendeu? Então, todas as melhorias que podem proporcionar pro trabalhador tem que ser feitas sim. Tem que buscar sim e ser feitas sim. Beleza? Vamos lá. Antes de discutir a redução da jornada de trabalho, o Brasil precisa enfrentar seu maior desafio, a baixa produtividade. De novo, essa questão da baixa produtividade. De novo, gente, está vivendo num período onde nunca se foi tão produtivo em toda a era da humanidade. Nunca se foi tão produtivo. Para tudo você consegue produtividade. Tudo. A gente tem tecnologia mais avançada. A gente tem processos mais avançados. A gente tem... Se a gente vê que a gente está fazendo uma situação... A gente consegue, assim, conferir em tempo real se a gente está fazendo alguma coisa que é arcaica ou não. Né? Através de uma coisa chamada internet. Então a gente pega ali, dá um Google, como eu estou mostrando aqui para vocês, ou vai no YouTube. Pronto. Você consegue ver ali, né, como era o sistema de 30 anos atrás. Você consegue ver isso. Você tem documentos que você consegue verificar as coisas, os impactos dos avanços ali em cada geração. Então, isso aqui, esse lance de produtividade, cara, tira da sua cabeça. Se você acha que você não é produtivo, tira da sua cabeça. Porque a nossa geração é extremamente produtiva. E a próxima geração vai ser ainda mais. E a tendência é só aumentar a produtividade. Não tem essa de, não, vai estagnar, vai diminuir. Não, cara, todo mundo é produtivo. Independente se a pessoa não faz correndo a coisa e a outra faz correndo. Não, cara, um tá mais produtivo ainda, né? E tá produtivo além da coisa, porque ele acha que ele realmente tem que ser desse jeito. Depois ele se fode lá na frente. Deixa ele se fuder lá na frente. Faz o seu e tá bom. Entende? Porque você já tá sendo extremamente produtivo, tá ligado? Vamos lá. Produtividade. O trabalhador brasileiro produz em média apenas 23%. Ou seja, ele tá vendo você aí que tá no setor e faz várias funções aí, ele tá vendo, tá? Que você produz só 23 ali, em média ali, 23%, tá? Ele tá vendo, tá? Pode confiar. Do que um trabalhador dos Estados Unidos. Ou seja, vai pegar um país desenvolvido, onde o cara ele trabalha ali pouco tempo, e já consegue comprar uma televisão, um videogame, né? Casa é caro em todo lugar, né? Então vamos botar essa parte ali. Mas ele consegue ir para um show, ele consegue fazer viagem, ele fala o inglês, que é a linguagem universal, então ele pode, a hora que ele quiser, pegar um avião, meio ganhando ali o salário dele, ele consegue pegar um avião, ir para o outro lado do mundo, fazer qualquer coisinha, o pessoal aplaudir ele e voltar pro país dele e tá de boa. É isso que a gente tem que se comparar? Beleza, tá. Com o trabalhador dos Estados Unidos. Reduzir o tempo de trabalho sem elevar a produtividade é uma conta que não fecha e coloca em risco milhões de empregos. Tudo mentira, tá? Tudo mentira. É o pessoal que tem um chicote na mão e quer continuar dando chicotada. Segundo o estudo, o cenário hipotético analisado considera a redução da carga horária contratada para até 40 horas semanais sem gasto de produtividade.
sem ganho de produtividade, o país poderá perder até 18 milhões de empregos e ter uma redução de até 480 bilhões na massa salarial. Isso aqui são números que os pseudo-economistas, né, adoram, velho. Adoram, para falar que especialista, que não sei o quê. Que economia, ela, para quem não sabe, ela não é focada em números, tá? Lógico, você precisa de estatística e tudo mais, mas ela é focada no âmbito social. Não é um curso de exatas. Você não sabia, agora eu tô explicando. É um curso de humanas. Então, a economia, para você entender os contextos da economia de uma nação, de uma região e tudo mais, você leva vários aspectos ali, entende? O valor, os números são também ali, valores e tudo mais, questão de dinheiro e tudo mais. Mas você não leva só isso. Até para você poder chegar a determinadas situações e decisões, você precisa levar em consideração vários aspectos. Então, o saneamento básico de uma região vai fazer com que ela seja menos valorizada e, consequentemente, ela tenha um aumento no número de pessoas doentes. E aí você tem essas partes, tá? Mas essas partes são ocultadas. A parte da economia que você geralmente vai ver o economista falando que o Brasil tem muito imposto, falando que o empresário paga muito, falando que isso, e sempre que o pobre possa ter alguma coisinha ali, ele não pode, porque não pode, tá ligado? Não pode. Ele não tá com o chicote na mão, então ele não pode nada. A análise parte do princípio de que a diminuição das horas de trabalho impacta diretamente a produção e, consequentemente, o número de postos de trabalho disponíveis. Já em um cenário moderado, o aumento de 1% da produtividade, as perdas de empregos podem chegar a 16 milhões, com impacto negativo de 428 bilhões na renda dos trabalhadores. O presidente da FMG, Flávio Roscoe, destaca ainda que o aumento de custo do trabalho tende a ser repassado para os consumidores, pressionando a inflação e atingindo especialmente os pequenos negócios. Imagine um restaurante que funciona com 2 garçons. Se a jornada for reduzida, o dono do estabelecimento precisará contratar mais um garçom para manter o funcionamento. Esse custo a mais inevitavelmente será repassado para o preço da comida que chegará à mesa do cliente. Mentira, a realidade não é essa. A realidade é, se ele tem 2 pessoas ali e ele for, assim, um cara que realmente quer ganhar um dinheiro, quer tirar o escorpião do bolso, que a gente fala assim, aí ele vai lá contratar outra pessoa e vai continuar a mesma coisa, tá? Vai continuar a mesma coisa. Vai ser a escala e tudo mais. E eles não vão... Eles estão olhando aqui para um contexto onde dá as 2 folgas, né, da escala 5x2, por exemplo, que vai dar as 2 folgas seguida. Mentira, não vai dar as 2 folgas seguidas. O cara vai folgar na segunda, o outro e depois a outra folga dele talvez vai ser se for um restaurante, por exemplo, e abre de noite, né, que tem aquelas coisas, bar, restaurante, essas coisas. Então, vamos supor que abre de noite também e o movimento seja forte de noite. O que ele vai fazer? Ele vai dar folga para na segunda, num dia de menos movimento, e para o outro vai dar folga no outro dia. Aí esse que teve a primeira folga na segunda, ele vai ter a folga dele mais pra frente. Ele vai ter uma folga dele na quinta, porque na quinta não é sexta. Então na sexta é um dia que tem um pessoal do happy hour e tudo mais. Então vai fazer escalas estratégicas, entende? Não vai ser 2 dias seguidos, entendeu? Geralmente o pessoal do escritório eles tem 2 dias seguidos, sábado e domingo, né? E os feriados ali, mas o pessoal da 6x1 que vai pra 5x2, lógico, se passar... eles não vão tirar as folgas seguidas, né? Então esse discurso não faz nenhum sentido, entendeu? E isso é mentira, cara. É mentira. Isso aí é pra amedrontar as pessoas e pegar os leigos, né? Que os maiorinhas de primeira viagem que só vê o que uma sala cheia de empresários, uma pesquisa tendenciosa, pendendo literalmente para um lado só, né? Falando que vai ser ruim desse jeito, entendeu? Ou seja, você não é importante pra porra nenhuma. Então presta atenção aí. Vamos lá. O estudo também aponta que o fim da escala 6x1 pode estimular o aumento da informalidade no mercado de trabalho, que hoje atinge 38,3% de trabalhadores brasileiros. Por que as pessoas estão indo para a informalidade? Por que as pessoas durante a pandemia foram para a informalidade? Por que será, né? Porque nessa situação, pessoas que trabalhavam em supermercados, pessoas que trabalhavam em fast food, pessoas que trabalhavam em vários outros setores foram para a informalidade.
Será que isso é porque teve um aumento na taxa de desemprego ali naquele período? Será? Não sei, né? Ah, mas tava tudo fechado. Isso, exatamente, tava tudo fechado. Não tinha para quem vender, então as pessoas foram lá e foram trabalhar por conta. Tanto que hoje em dia tem questão, a gente está trazendo aí a escassez, né, da indústria textil, né, porque as costureiras estão preferindo trabalhar em ateliê. Eu dei o exemplo que eu fiz uma calça sob medida e eu fiz o cálculo errado de onde era para apertar. E a loja, ela tinha ali uma parceria com uma costureira, né, da loja mesmo, que tinha ali os projetos lá, pegava lá, você só pagava uma taxa a mais ali na roupa e entregava para ela em um dia, literalmente, um dia já estava pronta lá para você pegar a roupa já certinha. Entendeu? Então a pessoa ganha muito mais trabalhando ali por conta, uma atividade que sempre foi antiga. E o pessoal até colocou nos comentários, né, que tem pessoas na família que tá com as costas toda ferrada, né? E é isso, cara. E as pessoas preferem, cara, vou montar aqui, vou fazer costura para casamento, vou pegar aqui umas peças, vou criar um brechó aqui, fazer umas pecinhas, uns trapos aqui, vou fazer uma nova roupa. E vai fazendo isso, porque acaba sendo mais benéfico, entendeu? Então, não é por conta da questão das calças, por um salário já é uma merda, cara. Se continuar uma merda, não vai ter ninguém pra trabalhar do mesmo jeito. Ah, mas vai fazer PJ pra quê? Pra ganhar R$1.500? Vai fazer PJ pra ganhar R$1.500? Tu vai fazer PJ pra ganhar R$1.500? Aí fica a pergunta aí. Segundo a análise, muitas empresas, principalmente pequenas e médias, terão dificuldades para arcar com o aumento dos custos trabalhistas, o que pode levá-las a recorrer a contratações informais ou até mesmo reduzir suas operações. O que pode acontecer, tá? Para estar nesse cenário aqui, aí ele botou aqui as pequenas e médias, né? É para fazer uma média, tá? Para o cara que tem uma boutique ali, ele achar que, sabe? Ele tá junto no cálculo. Mas vamos lá. Essas pessoas vão contratar as pessoas, vão até contratar as pessoas, vão fazer o que eles já fazem, né? Só que eles vão pagar mais, tá ligado? E não vão pagar menos. Entendeu? Não vai pagar menos. Ah, vai fazer PJ, não vai pagar menos. Eu conheci, quando eu trabalhava a primeira vez que eu trabalhei com logística, na verdade, a primeira vez que eu trabalhei com logística foi reposição, né? Mas quando eu trabalhei com expedição, eu conheci um motoboy lá, que ele era um entregador do setor de tapeçaria. Era uma empresa de tapeçaria lá. E ele fazia as entregas lá e falou, cara, eu trabalhava aqui, mas trabalhava como CLT, né? E aí eu fiz uma conta aqui com eles, entendeu? Aí eu trabalho aqui de horário a horário, tá? Mas assim, é por um número X de entregas que eu faço por dia, até determinados locais, né? Até determinadas cidades e bairros aqui. E ganho esse tanto aqui a mais, né? E trabalho também, depois daqui eu vou para um outro local também, que eu já tenho um acordo também, eu faço isso também. Entendeu? Então, ou seja, ele trocou a CLT para ganhar muito mais. Ele ganhava muito mais. Ele ganhava quase 3 vezes ali. E o salário ali, na época, tava por volta ali de 1.500, 1.700, entendeu? Ainda não era esse salário que tá atualmente. Então ele trocou para ganhar mais, entende? Então, imagina, você vai lá, vai sair da vai cair no conto da sereia, vai sair da CLT, né? Que tá te dando ali pelo menos uns 2 dias ali de descanso dignos, para você trabalhar mais, né? E ganhar menos, entendeu? Então, se for para você, de novo, cara, se mandaram uma proposta para você de trabalho, para CPJ, para você ganhar menos do que R$2.500 limpo, líquido, não tô falando, não, que ainda vou ter que fazer a dedução, que você tem que fazer a dedução, tá? Depois de renda, de tudo certinho, tá? Você tem que fazer, você tem que contratar um contador, freelance ali, para fazer tudo certinho para você entregar, porque você vai fazer, se não me engano, é o MEI e tudo mais, então você vai entregar ali, tá? Mas, se você fazer sem a questão de ter o líquido ali, R$2.500, então você tem que fazer uma coisa, ó, 3 conto, 2.800 aqui, para poder ficar com 2.500, que ainda é, querendo ou não, um pouquinho maior do que aquilo ali que eu ganhava antes. Aí beleza, a gente trabalha um 6 por 1, e se trabalhar mais eu vou querer ganhar um pouco a mais também, então a gente vai fazer um contrato aqui em prestação de serviço decente, que ambas as partes ganham, né? Só que os caras querem o quê? Vão fazer um contrato ali unilateral, do jeito que a CLT já hoje em dia, que a CLT é um contrato, na verdade, unilateral, só um lado se beneficia, tanto que só um lado tá trazendo essa pesquisa aí, né, de patrocinada aí, para mostrar que ele vai perder muito, que não sei o que, para fazer a cabeça
do brasileiro médio, que se acha puta empresário, entendeu? Que ele também vai perder, sendo que é uma coisa para beneficiar toda uma gama de pessoas aí que sofrem, que não tem tempo, que acabam doentes aí de tanto trabalhar, né? Não conseguir nada na vida. Mas vamos lá. A medida ainda impacta a competitividade no Brasil no cenário internacional. Olha outra parada, cara. Países como, olha o exemplo, já começou pelo, olha o ótimo exemplo que pegaram, México, aí China, Índia e Vietnã mantêm jornadas de trabalho mais extensas e custos mais baixos. Aí você vê, ele mencionou ali a China é um país desenvolvidaço, o valor lá é em dólar, né? Tem até um inscrito que colocou no comentário, cara, o valor é em dólar, velho. E nas lives também, o pessoal colou, né, o outro meio colou nas lives também, e, mano, você tá comparando um país desenvolvido, que você tem ali, você trabalha e ganha hora extra, então não é como o trabalho aqui, que você trabalha pra caramba e ganha banco de horas, você ganha hora extra, você consegue comprar suas coisas, mas você não consegue comprar, lógico, tipo assim, você não tem um poder de compra mesmo que o cara que tá lá nos Estados Unidos, o americano lá, o norte-americano, mas pelo menos você consegue ali viver uma vida de boa, você trabalha 14 horas, beleza, você trabalha 14 horas, mas você ganha um valor interessante pra você viver. Você consegue comprar as coisas. E no Japão, as pessoas também trabalham bastante. Cara, quer um exemplo? Não sei se vocês conhecem o Ohara. Ele voltou pro Japão, né? E ele tava fazendo, a última vez que eu vi, ele tava fazendo uma live dele limpando a casa que ele comprou. Ele comprou no dinheiro lá, tudo mais. E comprou a casa. Grande pra caramba lá, um terreno bacana. Quando que ele ia comprar isso aqui no Brasil, cara? O tempo que ele levar pra comprar isso aqui no Brasil. Então, assim, não faz nem sentido esse tipo de comparação. E começou com o México, cara. O México, mano, é ridículo, mano. Os caras que trabalham dos caras, velho. A gente ria do México e da China, velho. Hoje em dia, as pessoas querem trabalhar na China, velho. Eu queria trabalhar na China, velho. Porra, morar num país desenvolvidaço, né? Hoje eu tenho uma qualidade de vida bacana, tem a poluição, beleza, cara. Aqui a gente tem esgoto céu aberto, mano. Então, se dane. Bota uma máscara e já era. Entendeu? E o cara quer botar isso na cabeça das pessoas. Pô, o México, tipo assim, mano, é bizarro isso, cara. E a Índia, né? A Índia e Vietnã aqui, ó. E pra quem ri da Índia e ri do Vietnã também, toma cuidado, tá? Porque os caras estão investindo pesado em industrialização, tá? Então, os caras tá mandando foguete, tá? O Vietnã tá ali perto da China. E tá recebendo muito investimento pra poder dar uma melhora ali. Então, tá investindo também em industrialização. E a gente tá aqui atrás, tá? A gente tá discutindo se o trabalhador pode ou não usufruir de uma folga a mais e ter uma qualidade digna, né? Então, por isso que eu falo. O melhor caminho, cara, pra você crescer na sua vida realmente, principalmente se você tem uma profissão foda, área de saúde e tudo mais, cara, rala peito do Brasil que não vale a pena, cara, você ficar aqui. Literalmente, cara. Mantém jornadas de trabalho mais extensas e custos mais baixos, o que pode atrair investimentos e produção industrial, prejudicando geração de emprego e renda no Brasil. Isso aqui, pelo que eu entendi, é questão de, tipo assim, você atrair empresas estrangeiras para poder gerar emprego aqui ou algo do tipo, né? Só que aqui é o contrário. Fica empresas nacionais explorando o chicote das pessoas que trabalham aqui pagando uma miséria. Entende? Então, pelo menos lá, o cara, tipo assim, tem lá a Apple, tem lá não sei o que. Ele vai trabalhar nessas coisas e vai ganhar lá em dólar, tá ligado? Eles têm a moeda deles lá, por exemplo, na China. Eles têm a moeda deles lá, mas na conversão ali tem a questão do dólar, tá ligado? Então você trabalha na relação custo-dólar. Então compensa muito mais. Então você trabalha ali, tem a rotina. Mano, imagina, você trabalha no Brasil e você trabalha mais, ganha hora extra e tudo mais, e o valor que você ganha tá atrelado ao dólar. Tipo assim, é como se você, mais uma hora de trabalho, mais dólar caindo na conta. Em vez de ser R$5 a hora, você tá ganhando ali $5 a hora, véio. Entende a diferença, velho? Mas não, vamos pegar aqui um exemplo e vamos tacar aqui para as pessoas, pro povão, ver escola, né? A experiência internacional mostra que a redução de jornada de trabalho precisa ser acompanhada de ganhos reais de produtividade. Mesmo que países ricos, como França, a redução de carga horária de 39 para 35 não trouxe os resultados esperados e gerou perda de competitividade. Será que... Cara, é bizarro, mano.
O estudo elaborado pela FMG ainda destaca que o caminho para o desenvolvimento do país passará necessariamente pelo aumento da produtividade com investimentos em educação, qualificação profissional, inovação e melhoria de ambiente de negócios, e não pela simples jornada de trabalho. Ou seja, o lado social que se foda. Tá ligado? O lado social que se foda aí, mano. Dá o jeito aí e tudo mais aí. O lado social, não quero saber do lado social. Que se dane o lado social. Eu quero aqui resolver a minha situação. Estão querendo tirar um pouco do chicote de perto de mim. Estão querendo tirar um dedo do meu chicote. Eu não quero tirar o dedo do meu chicote, não. Eu quero continuar chicoteando que tá bom. Tá funcionando pra mim. Funcionou pros meus pais, funcionou pros meus tataravôs e meus ancestrais lá. Quero que funcione pra mim também. Tem que ser assim. Aí aqui, ó. Jornada 6x1, impactos nas relações de trabalho. Evento da jornada 6x1. Os impactos nas relações de trabalho, realizado na quarta-feira, teve o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a AC Minas, da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, CDL-BH, da Federação de Câmaras Dirigentes Logistas, FCDL, da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAE-MG, da FEComércio, da Federação de Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, ou seja, teve um sindicato ali, e do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais. Mas a maioria ali é do lado dos empresários ali. Então, cara, o que eu posso dizer com isso? Fica em cima, tá ligado? Não acredito nisso. Eu trouxe um número aqui que a gente pode pegar ali, né? Então a gente pode colocar ali nesse cálculo ali. Lógico, no setor de mercado varejista tem o pessoal que trabalha ali no setor administrativo, alguns ali trabalham 5x2, né? Mas, por exemplo, supermercado, geralmente, até o pessoal de recrutamento e seleção, eles trabalham também aos sábados, então eles trabalham 6x1 também, tá? Então eles não estão, que não tá ali, tem gente ali também, entendeu? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Podem trazer mais sugestões, tô trazendo algumas coisinhas aqui, que eu tô achando, tô fazendo, e é isso. Até o próximo vídeo, deixa o like aí. Se você for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like aí, dá um comentário aí pra ajudar a impulsionar, beleza? Até o próximo vídeo.